Bom dia, pessoal. Vamos retomar aí a aula. Quando o vídeo atingir mais ou menos uns 5 minutos, tá? Eu vou pausar e vou gravar um outro vídeo, até por causa do upload, para não sobrecarregar muito aqui e demorar muito tempo. Então, vamos lá. Na última aula, nós iniciamos aí o federalismo e nós falamos da sua origem, da sua classificação e das suas características. Só para retomar aí, o Estado federativo, a Federação Brasileira, quando a gente fala, é o todo. É o que nós chamamos de República Federativa do Brasil. E os entes federativos que compõem o todo são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Lembrar sempre que a federação, o todo, terá a chamada descentralização política. Lembra, nós falamos, nós éramos um estado unitário, um poder central, e esse poder central foi descentralizado. Foram criados diversos poderes locais, que são os estados que nós temos hoje. Então, na nossa federação, o poder central ainda existe, só que ele não exerce mais o poder sobre todo o território nacional. Imagina aí se nós não tivéssemos hoje a criação de estados, de municípios, né? Como é que ficaria? Então, para melhor desempenhar o poder, para melhor distribuição desse poder, criou-se os chamados Estados da Federação Brasileira. Lembra que a gente falou que esses Estados da Federação Brasileira vão ter auto-organização, autogoverno, auto-administração. Essa autonomia dos Estados-membros é o que vai garantir o equilíbrio da federação. Lembra que não existe dentro da federação direito de secessão, direito de separação. A federação ela é regida pelo princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. O objetivo é garantir aí a proteção do todo, de toda a República Federativa do Brasil, sem que haja fuga, sem que haja separação de nenhum Estado-membro integrante dessa federação. Lá no artigo 1º da Constituição Federal, nós temos que a República Federativa do Brasil, novamente, o todo, ela é formada pela união indissolúvel, não vai haver direito de separação, de secessão, dos estados, municípios e do Distrito Federal. Acompanhe a leitura lá do artigo. Então, lá no caput do artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. E complementando essa ideia do artigo 1º, lá do artigo 18 a gente vai ter que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, agora sim, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição Federal. Então, aí novamente aí no artigo 18, nós temos expressos os componentes da Federação Brasileira, União, Estados, DF e municípios. Para a gente retomar aí a ideia, fechar bem todas essas ideias que a gente já falou. O Brasil, quanto à forma de governo, adotamos a República. Quanto à forma de Estado, adotamos a Federação. Quanto à forma de governo, nós adotamos o presidencialismo, e quanto aos entes que compõem a Federação Brasileira, nós temos a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Dentro ainda do artigo 1º da Constituição, a gente vai ter os fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamento é sempre a base, a estrutura do nosso Estado brasileiro. Então, primeiro fundamento está lá, soberania. Não confundir soberania com autonomia, que a gente já viu a diferença na última aula. Cidadania. A dignidade da pessoa humana é o valor central do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico.
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.